Corona sem neuro, um panorama das instituições de saúde e como, na verdade, todo esse ramo importante onde a medicina é praticada vem atuando e vem encarando o desafio da pandemia. Para falar mais sobre isso, eu vou conversar com o meu xará. Gostei do termo xará, hein? E é doutor Fernando também. Fernando Paragó, que é cirurgião geral. Então aqui vocês vão um papo de cirurgião para cirurgião, mas que é especialista em qualidade, em segurança e atua há muitos anos na pró-saúde. É isso, Fernando. Prazer estar aqui, né? E vamos conversar aí, ver como é que isso impactou a nossa área de atuação e trazer uma mensagem positiva também para o pessoal. É isso mesmo. Fernando, me fala uma coisa, o que de fato é a pró-saúde? Porque a gente escuta falar esse nome e nem todo mundo sabe exatamente se é um movimento, se é uma instituição que existe de verdade. O que ela é e como que ela atua na saúde de tantos brasileiros? A pró-saúde, Associação Beneficente de Assistência Social Hospitalar, é uma entidade do terceiro setor, uma entidade filantrópica, né, que tem inspiração católica. Nossa diretoria estatutária é composta exclusivamente por religiosos da Igreja Católica, né, e que atua, então, dentro desse terceiro setor, na administração social e hospitalar. Temos creches aqui na cidade de São Paulo, algumas administradas, e temos hospitais, hoje são 27 hospitais, que são administrados próprios, nossos, né, filantrópicos, hospitais de terceiros privados que nos contratam para administrar, hospitais públicos em que administramos no modelo de contrato de gestão, um pouco parecido com o que se faz aqui em São Paulo com as OSS, né? E também assessoria a hospitais no Brasil inteiro. São hoje 27 hospitais nesses modelos em 11 estados. Então, na verdade, não existe um plano de saúde chamado pró-saúde. Bom, que eu tenha conhecimento, não. Se existe, não somos nós. Entendi. Então, na verdade, é um trabalho muito maior de estrutura e realização de fato do que simplesmente terceirizar essa intermediação em que existe entre o usuário e as instituições onde se pratica a medicina. Exatamente. A nossa missão, né, é de promover melhoria nos serviços públicos de saúde. É ser o braço do Estado, né, se apresentar como um braço do Estado para atingir, em especial, regiões que são de maior difícil acesso, né? Hoje, 90%, 92% dos hospitais que nós administramos estão fora dos grandes centros, né, dos grandes centros do Brasil. 70% deles estão na floresta amazônica. Então, é chegar com qualidade, né, de serviços aonde o Estado tem mais dificuldade, ou no modelo de administração da estrutura pública, ou nos nossos hospitais filantrópicos. Por exemplo, nós temos hospitais em Rondônia, temos no interior do Mato Grosso, temos na fronteira lá com o Paraguai, no Paraná. Então isso deixa a gente bastante à vontade aqui de fazer uma pergunta, porque eu tenho certeza que você ficou numa situação, primeiro, difícil de trabalho e, segundo, privilegiada de descrever o que eu vou te perguntar aqui. Quais foram os desafios que a pandemia impuseram ao seu trabalho e ao trabalho da pró-saúde? Bom, gigantescos, né, Fernando? Primeiro tem uma frase um pensamento do Sun Tzu, né, que você deve conhecer, da Arte da Guerra. Da Arte da Guerra, né? Isso, que ele fala sobre estratégia, na verdade. O livro é A Arte da Guerra, mas fala basicamente sobre estratégia. Em que ele diz que se você não conhece seu inimigo, a chance de você perder a guerra é muito grande. Se você não conhece seu inimigo, não conhece você, a chance de você perder a guerra é total. E naquele momento lá, no fevereiro de 2020, né, não conhecíamos o nosso inimigo. Iniciávamos uma guerra onde a gente desconhecia o nosso inimigo. Então, esse foi o grande primeiro desafio. Quer dizer, como a gente se estrutura, né, para se defender desse vírus que a gente não conhecia, tinha dificuldades ainda de saber como é que era a questão da transmissão, achávamos que era um vírus respiratório, né, que era uma doença respiratória, como já tínhamos encontrado os outros, MERS e H1N1 no nosso caminho, e fomos aprendendo a lidar com ele no meio do caminho. Então, a incerteza inicial acho que foi o maior desafio. Por outro lado, nos conhecer muito bem, ter uma estrutura ampla, como a gente conversou agora há pouco, bem montada, bem estruturada, a preocupação com a qualidade dos processos, né? Então isso é muito do DNA nosso e acho que todas as entidades que se preocuparam ao longo da sua história de vida com organizar processos com base na qualidade, melhoria contínua, quando chegam nessa situação de enfrentar o desconhecido, normalmente reagem de forma melhor, porque se conhecem bem e conseguem entender suas fragilidades, ajustar seus processos. Então, eu diria que o maior desafio foi não conhecer o inimigo e precisar mudar nossos processos de
execução da atividade, fim, assistência à saúde, né? Quando que você ia pensar que na tua UTI você teria 100% dos teus pacientes em ventilação mecânica? Isso não era uma realidade para nós, né? O teu paciente saía do pós-operatório estubado, ou no máximo ficava entubado por 24 horas. O meu também, paciente oncológico. Né? E a gente chegava lá no CT, ele ficava 2, 3 dias estubado, e você tinha ali 50%, 40% de taxa de utilização de respirador, né? Ventilação mecânica em paciente CTI. Entrei em vários hospitais nossos ao longo dessa pandemia e 100% dos doentes tinham ventilação mecânica. Então, é o esforço absurdo que você tem que fazer para manter esses pacientes em condição clínica adequada, com uma equipe que você não tem como mudar ela muito rápido, é limitado a tua capacidade de contratação, né? Então, fazer esse ajuste todo do processo com um inimigo desconhecido, num curto espaço de tempo, para dar a resposta que a sociedade precisava, acho que foi o nosso maior desafio. Agora sim, você me comentou que são no total 27 hospitais. Certamente um ou outro se destacaram na sua gestão em termos de bom desempenho. Sim. Frente a essa situação em que eu não conheço o inimigo, eu nem mesmo me conheço também em termos de resposta, o quão rápido e eficiente eu consigo ser, mas um ou dois aí provavelmente se destacaram em te responder de uma forma mais rápida. Quais foram as características principais desses hospitais que você poderia enumerar? Porque isso é um dado bastante importante, né? Talvez signifique Sim. o que a gente deva perseguir em todo o hospital. Sim. Bom, primeiro isso que eu já comentei contigo, né? Obviamente que a gente tem hospitais que estão administrados há mais tempo, há menos tempo, estão num ponto de maturidade de gestão maior ou menor. Então, assim, via de regra, os hospitais que já estavam num nível de desenvolvimento de qualidade, maturidade de gestão maior, responderam mais rápido e prontamente e tiveram mais rapidamente bons resultados. Agora, uma coisa que a gente percebeu foi que, mediante a dificuldade, gerou, e aí esse benchmarking foi importante, naqueles que não estavam ainda entendendo a importância dessa questão da qualidade no ambiente hospitalar, a buscar por isso de forma mais imediata. Então, quando olhou para o outro e viu que o outro estava menos complicado na situação, se destacando mais, falou, poxa, eu preciso buscar essas coisas que eu não estava preocupado em fazer. Então, via de regra é isso. Para citar um exemplo, existe um modelo de certificação hospitalar, né, que certifica em 3 níveis, né? Nível acreditado pleno e acreditado com excelência, que é um modelo hoje mais difundido no Brasil, que é o da Organização Nacional de Acreditação. Então, via de regra, os nossos hospitais Zona 3, que são aqueles com excelência, que já estão há muito tempo com seus processos arrumados, com melhoria contínua, indicadores sempre avaliados, esses hospitais foram mais eficientes em atender a essa questão. Ou seja, fazendo um paralelo com aquela fábula infantil, fazendo uma comparação do trabalho da cigarra e da formiga, a cigarra só cantando e a formiga trabalhando. Aquele que está mais tempo trabalhando, sim, de uma forma contínua e organizada, acaba respondendo melhor. Agora, sim, em termos gerais de hospital, se você pudesse dizer assim, tem alguma característica além dessa de administração mais a longo prazo, que te dá mais rédea, na verdade, da situação para responder? Tem alguma coisa a ver com o recurso humano, com o local? Sim. É porque isso acaba sendo tudo amarrado por um processo de gestão ajustado. Mas o que a gente percebeu? Hospitais que já tratavam com alta complexidade, né? Hospitais que já tinham como característica o tratamento da alta complexidade, neurocirurgia, oncologia, esses hospitais foram mais eficientes. Hospitais menores, em que a gente precisou ajustar, por exemplo, a gente precisou ajustar UPA, Unidade de Pronto Atendimento, para virar um hospital de campanha. Sofremos muito. Os resultados, obviamente, no início não foram aqueles que a gente conseguiu num hospital que já tinha sua complexidade, que tinha uma equipe já treinada para um paciente em ventilação mecânica, fisioterapia, né, estrutura toda montada. Então, os hospitais menores que não estavam acostumados a lidar com a complexidade também sofreram mais. Fernando, a gente sabe que além da questão do próprio coronavírus, como pandemia e as curvas de infecção, e todo o problema que envolve, né, de cometer um monte de pessoas precisando de leito de UTI, né, botando a gente à prova ali de chegar no limite e estar vivendo uma crise sanitária, outras doenças não deixaram de existir, não é verdade? E a gente viu aí pessoas que tinham doenças crônicas, como por exemplo diabetes, pressão alta, colesterol, câncer em tratamento, doenças que concernem a saúde mental, aflorando cada vez mais. Recentemente nós falamos e detectamos, isso dados do Ministério da Saúde, que o diagnóstico do câncer renal diminuiu.
Então, numa primeira impressão, um leigo pode olhar aquilo e falar, puxa vida, de alguma forma o coronavírus está ajudando, a pandemia está ajudando, porque tem menos casos de câncer. Infelizmente. E nós sabemos que a realidade é outra. O número está menor porque significa que o diagnóstico tem sido menor. E a gente sabe que isso pode representar um problema em algum momento. Como é que você olha esse panorama todo? Sim, é exatamente isso, né? Fazendo uma analogia às condições climáticas, né? A gente tem aquele iceberg, né? Que a grande parte dele está abaixo da linha d'água e você não vê. E a pandemia, ela aqueceu o clima e essa linha d'água subiu. Então aumentou aquilo que você não enxerga. É isso que está acontecendo hoje, né? Aumentou aquilo que a gente não enxerga da demanda de saúde, em especial da doença mental, que é uma segunda pandemia dentro da pandemia, né? E das doenças crônicas não abordadas adequadamente, que seria, vamos dizer assim, a terceira pandemia dentro da pandemia. Uma que é o próprio coronavírus, a saúde mental e as doenças crônicas não agudizadas. Então, eu vejo que essa situação precisa ser abordada e ela é uma oportunidade. Ela é uma oportunidade porque acredito que a forma como a gente administra a saúde, e aí falo do governo, falo da iniciativa privada, vai mudar. Já estava mudando, né? E agora acelerou demais. Então a gente vai ter que encontrar como a gente vai captar esse paciente que hoje tinha medo de ir ao hospital, como é que a gente vai identificar essa condição, como é que a gente vai chegar nele lá, né? E isso é uma oportunidade para um hospital que está com o seu recurso, por exemplo, de cirurgias eletivas diminuído, porque não consegue marcar uma hérnia, não consegue marcar uma cirurgia eletiva porque não está com sua estrutura voltada para atender o coronavírus. Como é que eu consigo tratar esse doente? Né? Como é que eu consigo reduzir, deshospitalizar e buscar esse doente? Eu acho que isso vai virar uma oportunidade para os hospitais. Você sabe que quando a gente comunica em saúde, eu tenho uma preocupação muito grande, que é que as pessoas entendam que, tudo bem, tem aquela coisa romântica e de fato efetiva, que é a ponta final da medicina, que é um médico tratando um paciente. Sim. Um médico, e entendam, né? Todos os profissionais que acabam trabalhando na área da saúde. Mas na prática, o exercício da medicina acontece em algum lugar. Com a tecnologia, você precisa de coisas, de aparelhos, de recursos, senão a coisa fica simplesmente no plano teórico. E a gente sabe que tudo isso depende de recurso. Então, mais importante do que existir um SUS que garanta a saúde para todo mundo, é entender que para o SUS existir, você precisa ter uma saúde suplementar, que de alguma forma desafogue a necessidade do SUS e ao mesmo tempo esteja envolvida com o processo de gerar recurso para que toda a máquina funcione. E dentro desse aspecto todo, como você muito bem disse, então entram as instituições de saúde, entram o papel crucial do governo, mas que também cada indivíduo, cada pessoa que está aqui escutando, cada um de nós, cada pessoa tem o seu papel. Se eu de alguma forma tenho um estilo de vida mais saudável, eu vou ter menos doença evitável, eu faço bem para mim, para minha vida, para minha família e também para esse sistema todo, garantindo que o serviço de saúde realmente ele preste a promover a saúde para quem tem uma doença não evitável. Exatamente. A ProSaúde, que tem essa linha cristã, eu tenho certeza que também tem como pensamento promover esse conhecimento das pessoas. Sim, sim. Como é que você vê isso, do fato da gente envolver, na verdade, a população e cada pessoa que é potencialmente um paciente nesse processo de entendimento de como que eu posso fazer para colaborar, e não é colaborar com dinheiro, é colaborar em cuidando da minha própria saúde. Isso. Isso. É exatamente isso. Acho que a educação da população, e por isso eu acho que o teu papel, me desculpe aqui fazer um elogio rasgado, mas o papel que você faz em trazer essa informação clara, sem viés, né, apenas com a questão técnica, com foco na população entender o que é importante ela participar no processo de saúde dela própria. Né? A quem interessa mais a sua saúde? A você mesmo. Né? Isso é o que eu acho que a gente chama muito aí de cuidado centrado na pessoa. Fazer com que a pessoa entenda o seu papel na sua condição de saúde, atual e futura. Então, o que eu vou fazer hoje, que eu vou escolher o que eu vou comer, se eu vou ter atividade física ou não, isso tudo vai impactar na sua saúde no futuro e na saúde da sociedade. Você pensar qualquer ação de saúde hoje dissociada daquele quadruple aim, daqueles 4 pilares, primeiro, onde você pensa na saúde do indivíduo, mas onde você pensa no reflexo que a saúde do indivíduo dá para a saúde da população, isso não é dissociado. Não é possível mais você pensar saúde no médio e longo prazo de forma sustentável sem ter esse viés. Então, fazer a pessoa entender, o cidadão comum entender
de que ele trabalhando na sua saúde, ele está trabalhando também pela saúde, né, e pela condição de saúde de uma população como um todo, e através de uma informação qualificada sobre saúde, né, a gente tem tido tanta coisa feia, né, que dá até vergonha às vezes ser médico. Sim. E sendo transmitida para a população de uma forma desorientada, é fundamental. Então, trazer para ele uma informação correta e uma informação de que ele é dono da sua saúde. E ele precisa ser o principal guardião dela. Fernando, para a gente encerrar, você passou informações extremamente importantes, que vocês vão poder depois seguir aqui. A gente vai deixar aqui também as redes sociais da ProSaúde, e é bastante importante, porque é um serviço tão bonito que é feito, né, com uma vertente filantrópica, e isso é muito importante. Eu queria que você, que tem tanto a formação clínica, como também essa parte mais administrativa, ajudasse a gente a entender uma máxima, que eu já tenho falado algumas vezes quando sou entrevistado, né? Você também já deve ter ouvido falar, certamente, que saúde não tem preço, mas tem custo. O que isso significa? Porque quando a gente começa a falar muito da importância da economia para que a nossa saúde seja garantida, parece que a gente está tendo uma visão muito liberal e muito, sei lá, mercantilista, sei lá. E na verdade não é bem assim. Como que a gente consegue traduzir para todo mundo esse olhar que é importante que a gente tenha? Eu diria que não existe almoço de graça, né? Alguém vai pagar o almoço, seja o nosso imposto, seja o valor que você pagou para a operadora de saúde, o seu plano de saúde, né? Seja a poupança que você fez ao longo da vida e que você vai lançar a mão para fazer um tratamento de saúde. Alguém vai pagar o almoço, né? Então, a gente precisa discutir, né, como é que fica essa conta. Essa conta ela tem várias pessoas que vão precisar se envolver com ela, o indivíduo, antes de tudo, cuidando da sua saúde, né? O Estado, no seu papel, e a iniciativa privada. Então, eu acho que é um falso dilema você falar de saúde, vai prejudicar a economia, né? Ah, não, tem que fechar a economia, se eu fechar a economia eu não vou prejudicar a saúde não prejudica. Claro que não, né? É uma coisa extremamente intrincada e ligada. Então, não tem como eu ter uma saúde boa numa sociedade que não se sustenta do ponto de vista econômico, né? Que não gera riqueza, que não gera valor na sua sociedade. A gente vê exemplos mundo afora aí. Então, eu preciso que a gente... Não é uma questão de liberalismo, como você falou, é uma questão de sustentabilidade. Não existe almoço de graça, alguém vai ter que pagar essa conta. Se alguém está internando no SUS ou que está internando no sistema privado para fazer um procedimento cirúrgico, tem alguém pagando aquela conta. Então, a gente tem que discutir o quanto a gente está... Enquanto a nossa sociedade, nós como sociedade, podemos gastar pagando essa conta. E o que nós temos que fazer para gastar só o que a gente pode e não o que a gente não pode. Então tem que ser uma discussão ampla. O sistema ele é unificado, né? O que mexe no público reflete no privado, o que mexe no privado reflete no público. Não dá para dissociar completamente. Eu acho que da mesma forma quando a gente discute esse aspecto holístico da medicina, né, que você pode ter multidisciplinaridade atuando para um bom desfecho de um tratamento, então você tem a reabilitação ali com o psicólogo, com o neuropsicólogo, o papel do cirurgião, o papel do intensivista e assim. Fonoaudiólogo. Quando a gente olha também a saúde do ponto de vista macroscópico, e aqui a gente fala do SUS, fala, por exemplo, da ProSaúde, de outras instituições, a gente precisa entender, na verdade, que é holístico mesmo, né? Mas tudo é uma coisa só. Sim, é um e o papel que cada pessoa pode desempenhar ajudando. Então, quando a gente fala, né, cuide da saúde, você vai estar ajudando você e você vai estar ajudando a sociedade como um todo. É isso aí. Fernando Paragó, muito obrigado por suas palavras, gratidão e espero você mais vezes aqui para conversar com a gente. Muito obrigado, Fernando. Foi um prazer e uma honra. É isso aí. Até breve, pessoal.